errou e feio quando ele não parou depois de vencer o Sonnen ou depois de vencer o Bonnar. Hoje, o Vamos Pro Jogo vai falar de luta. Nosso convidado é um jornalista e tem passagens pela Gazeta Esportiva, pela Folha de São Paulo e pela ESPN. Cobriu 3 Olimpíadas, uma Copa, entre outras muitas competições internacionais. Ele é coautor do livro Anderson Spider Silva e também já entrevistou Tyson. Isso mesmo. A gente vai falar hoje de luta com o Eduardo Orrata. Orrata, seja bem-vindo ao Vamos Pro Jogo. Muito obrigada por ter aceito o convite para bater esse papo com a gente, viu? Muito obrigado, Carol. Eu que agradeço pela lembrança. Muito boa noite, Samu. Vinícius, eu nem preciso falar nada, trabalhei com ele durante alguns anos, então eu me sinto em casa mesmo. Que bom, e é para se sentir mesmo. Rata, eu vou começar, eu acho que fazendo uma pergunta difícil para você, mas assim, você conhece o Anderson Silva muito bem, né? Até pelo livro, já teve essa oportunidade de entrevistar o Tyson, 2 campeões, amados por um, odiados por outros. O que eles têm em comum, se é que eles têm alguma coisa em comum? O que eu entendo é que o que eles têm em comum é o fato dos dois seguirem aquilo que eles acreditam realmente, as convicções deles. Eles não se importam assim, com o que os outros estão pensando. Isso aí é real, tanto da parte do Anderson, do Spider, quanto do Mike Tyson. Assim, eles não fazem questão de serem populares. Por isso que o Anderson fala muita coisa assim, mas assim, o mais importante é que ele banca. A opinião dele, popular ou impopular, ele mantém, não fala, ele não é tão diplomático, político, assim, mas eu gosto de... Acho que está faltando muito isso nos dias atuais, atletas que falam realmente, não aquela coisa de falar o que o media training ou o assessor de imprensa ensinou, e geralmente são aquelas falas muito insossas, que não tem conteúdo nenhum, que não querem dizer nada. Então, assim, eu valorizo muito atletas como esses dois. Certo. Bom, Rata, a gente está te entrevistando nesse momento, primeiro até pelos que a Carol falou, né, da comparação, ela fez essa comparação com os dois, entre os dois, perguntou sobre os dois, porque um acabou de se aposentar, né, depois a gente até vai perguntar se ele vai se aposentar mesmo, você que o conhece tão bem, e o outro vai fazer uma luta exibição agora, né, no final de novembro. Isso. Mas, enfim, eu quero perguntar só sobre o Tyson agora, depois até posso fazer outras perguntas sobre o Silva. A gente, né, nós que somos jornalistas, eu, você, a Carol, o Samu não é, mas o Samu já entrevistou muita gente também até aqui no Vamos Pro Jogo, a gente costuma ficar intimidado com grandes nomes, né? Por mais que a gente seja treinado para ter um olhar mais neutro, para se comportar bem, mas, poxa, quando você chega perto de uma pessoa que você sabe que é um fenômeno, acho que é normal, né, que a gente se sinta um pouco intimidado. E o Tyson, além de ser esse grande nome, é o lutador que é, né? Essa máquina tal. Como que foi a sua primeira aproximação do Tyson? Você se sentiu intimidado tanto pelo físico dele, pelo nome dele também, de alguma forma? Vinícius, não só por isso, eu não diria intimidado, mas tem uma coisa muito especial que acontece. Eu fiz a faculdade de jornalismo e aí depois eu disputei torneios de boxe. E isso muito inspirado por aquela fase do Tyson, do Maguila, do Sugar Ray Leonard. E o Tyson sempre foi um grande espelho, assim. Não digo que era o que eu mais admirava, mas assim, eu acabava me espelhando um pouco naquele foco que ele tem, naquela determinação que ele tem. Então, para mim, entrevistar o Tyson era mais do que um trabalho, era uma coisa assim que quase que fechava aquele ciclo do cara que era fã, se inspirou nele e agora profissionalmente ia se encontrar com o Tyson, poderia fazer perguntas. Eu já o tinha entrevistado por telefone, mas eu te digo uma coisa, falar tete a tete com ele é muito diferente, porque ele é muito
explosivo, ele tem aquela personalidade dele. Então, assim, é totalmente diferente você fazer uma entrevista por telefone e falar com ele cara a cara. Aliás, eu achei ele até menor do que eu imaginei que ele fosse ser. Isso aí foi um negócio que eu fiquei surpreso, mas todo o resto, assim, do carisma, de tudo aquilo, realmente ele tem aquilo. Você se sente... É uma coisa que alguns têm e outros não têm, mas os que você entra numa sala, num lugar, e imediatamente você olha para o cara e o cara vira o centro das atenções. Imagino até que quando ele não era tão famoso, isso aí já acontecesse. Rata, eu queria saber sobre o Anderson Silva e principalmente sobre o livro, né? Que é Claro. como foi escrever sobre a vida, né? Sobre a história do Anderson Silva, desde o sofrimento humano, que ele tem algumas questões da filha, de racismo, do sofrimento esportivo, que não viveu só de glórias, e de todas as glórias que ele alcançou e virou esse mito. Olha, Samuel, foi muito especial escrever esse livro. Só que uma coisa que ajudou muito, muito, muito mesmo é o seguinte: eu não era um fã do Anderson. Então, por isso, eu pude chegar com perguntas que incomodavam. Assim, porque tem muita gente, jornalistas até, que vão naquele oba-oba, perguntam só coisa que agrada e falam, não, você estava certo mesmo em atacar tal cara, é isso aí mesmo, tal. E eu cheguei questionando várias coisas. Tanto que na primeira sessão de entrevista, ele falou para mim, ele chegou assim para mim, bravo, visivelmente irritado no final da entrevista, ela terminou antes da hora e ele falou, olha, se continuar desse jeito, não vai rolar, não vai ter, porque parece que você está aqui só para me atacar, para me incomodar, mas o fato é o seguinte, graças a algumas perguntas que eu fiz, ele deu a justificativa do porquê aconteceram algumas atitudes dele, tanto na vida pessoal quanto na vida, especialmente na vida esportiva. E eram coisas que ninguém nunca falava. Olha, eu acho que você errou aqui. E ele ele teve essa oportunidade de, pela primeira vez, falar sobre isso e defender o lado dele, que muita gente falava assim, mas você é arrogante falando isso e isso pelas costas, né? E pela frente falava, não, é isso aí mesmo, olha só, você foi macho mesmo de falar isso. E pela primeira vez ele pôde explicar algumas situações. Por exemplo, na luta com o Vitor Belfort, a mídia falou, olha, o Anderson está muito mascarado, olha só o que ele está fazendo, ele fala como se fosse... E não, ele comeu o pão que o diabo amassou numa época que ele conviveu com o Vitor Belfort. E aí ele pôde contar como foi isso. E aí o leitor consegue entender algumas atitudes do Anderson. Se está certo ou não, eu deixei para o leitor tirar as conclusões, mas pelo menos o leitor vai ter uns instrumentos para tirar as conclusões e não olhar para o cara e já chegar atacando o Anderson, perdão. Ô, Rata, pelo que você conheceu do Anderson Silva, você acha que ele realmente se aposentou ou você acha que a gente pode ainda ter alguma surpresa por aí? Olha, várias vezes eu já vi o Anderson falando que agora essa é a última, eu vou parar, e ele acabou voltando atrás, né? Eu falei com gente da equipe dele, gente muito próxima do Anderson, que me garantiu que essa realmente vai ser a última luta. Isso antes da luta acontecer. Com o resultado, eu acho que fica mais evidente assim que ele não vai voltar. Eu sei que tem gente de outras promoções que gostaria de ter o Tyson nas suas organizações. Tanto que até me pediram o contato, falaram, será que... Assim, mas eu acredito que ele vai parar. Há um tempo já que ele vem falando. Ele falou, 3 lutas atrás, ele falou, olha, faltam só 3 lutas no meu contrato, a minha ideia é parar mesmo e me dedicar a outras coisas. Eu acho que a idade chega para todo mundo, e eu acredito que ele vai parar mesmo, até porque assim pesa muito também a pressão. Na época que eu escrevi o livro, ele se incomodava, a pressão assim era devastadora. Ele não tinha aquele medo de apanhar ou medo de perder o título, mas ele tinha aquela coisa de como
pelo menos é a leitura que eu faço, o que as pessoas iam pensar dele. Nossa, as pessoas vão me esquecer, não vou ser mais convidado para programa dominical, para esses programas da manhã, vou deixar de ser a pessoa querida, e isso aí acabava realmente tendo um belo peso, tanto que teve uma época que ele falou, se eu não tiver mais o título, vou querer fazer só luta, super luta, pegar o campeão da categoria de baixo, pegar o campeão da categoria de cima, mas não quero mais ter essa responsabilidade de não poder perder o cinturão, porque aí vai pegar mal com o povo brasileiro, com os meus fãs, né? Você acha que escolheram mal o adversário dele, até por você acompanhar já há muito tempo, não só, né, pelo livro, mas enfim, acompanhar bastante luta? Eu não acho que escolheram mal, não. Poderiam ter colocado gente até mais, como dizem no meio do MMA, casca grossa contra o Anderson. A gente tem que ser realista. Nas últimas 9 lutas dele, o que aconteceu? Uma vitória, e uma vitória discutível, na minha opinião. 7 derrotas, algumas até ele se apresentou muito bem, mas foram derrotas, não deixam de ser derrotas. E sem decisão, que foi a luta que foi uma luta lá que teve problema de doping. Então, assim, eu acho que ele deveria ter parado antes. Vou até revelar um momento que eu tive com o Anderson, que quando eu estava escrevendo o livro, e ele estava se preparando para a revanche com o Chael Sonnen, que é aquele falastrão, que falou muito mal do Brasil, dos brasileiros. Eu disse para ele, falei, para depois dessa luta, faz essa luta, vence o cara, mas porque tem uma simetria aí. Você continuando a lutar, tem pouco a acrescentar no seu legado, só que uma derrota vai te prejudicar e muito. Aí ele falou, tô pensando nisso mesmo. Aí ele fez a luta contra o Bonner, o psicopata americano, lá no Rio de Janeiro. Eu falei, ok, você já fez a sua luta festiva em casa, acho que agora já dá para parar, mas assim, não parou, quis continuar e deu no que deu, né? Rato, aproveitando essa pergunta da Carol, inclusive, até antes mesmo de a gente começar a gravar, eu vou até pedir permissão para a Carol para usar uma pergunta dela, uma colocação dela, que a gente estava batendo papo aqui, né, antes da gravação. Ela falou que uma das perguntas que a gente poderia fazer para você é sobre a última impressão que fica, e aí explicando um pouco melhor, né, contextualizando. Porque, como você disse aí, o Anderson, ele foi um dos maiores, ou talvez até o maior nome, né, do MMA, do UFC, da companhia, mas teve um final de carreira de derrotas, né, de muitas derrotas, inclusive algumas derrotas bem feias, como pro Chris Weidman, né, inclusive quebrando a perna no meio do octógono, tal, uma cena que só de a gente lembrar ele já fica assim, né, chocado e tudo mais. Imagina eu que estava lá. Pois, nossa senhora, então depois a gente pode até perguntar sobre isso para você. Mas, assim, você, Rata, com a sua experiência, com o seu conhecimento sobre o Anderson Silva, você que é um contador de histórias, né? Nós jornalistas somos contadores de histórias, e você mais ainda por ter escrito o livro dele. Como que você imagina que o mundo do MMA e como os próprios brasileiros vão enxergar o Anderson Silva daqui a alguns anos? Lógico, tem o seu livro, que é um registro histórico, mas tem essa questão dessas derrotas. Você acha que ele vai ser tão venerado daqui a alguns anos pelas futuras gerações por causa desse final, podemos dizer até um pouco triste, né, de carreira? Eu acho que os efeitos negativos começaram agora já estão acontecendo. Pelo seguinte, se ele tivesse parado depois de vencer o Sonnen ou vencer o Bonner, a última imagem ia ser assim, daquele lutador que estava imbatível, estava vencendo todo mundo, não tinha para ninguém, ele tinha solução para todos os estilos, ele era, como diziam os próprios adversários, parecia que os caras estavam no mundo do Matrix, de tão difícil que era enfrentar o Anderson. E assim, se ele para naquele ponto, todo mundo ia falar, mas fulano que está surgindo agora venceria o Anderson. Aí todo mundo ia, mas espera aí,
Você viu que ele, nas últimas lutas, depois que ele foi campeão, ele não perdeu para ninguém. Isso aí funciona também, por exemplo, para o Roque Marciano. Foi um dos campeões dos pesados, assim, que eu não acho que foi dos mais fortes, mas o fato dele não ter perdido nunca para ninguém é um fator, assim, que quem quer defender o Marciano como um dos maiores de todos os tempos usa. Falar, mas ele não perdeu para ninguém. E na época que o Anderson estava vitorioso, tinha conseguido aquelas 16 vitórias seguidas dentro do UFC, o que foi um belo feito, e tudo contra adversário de ponta, ele era visto por muitos como o maior lutador de MMA da história. Você pode ver que hoje já se formou uma fila na frente dele. Tem vários que as pessoas apontam como o melhor lutador de todos os tempos. Ele já nem está quase entrando nessa discussão. Então, acho que ele perdeu muito isso. Se ele tivesse se aposentado naquela época, com certeza, ele seria a cara do MMA, tanto por essa coisa de vencer todo mundo depois que foi campeão, e pela simpatia também. Eu acho, assim, que ele errou e feio quando ele não parou depois de vencer o Sonnen ou depois de vencer o Bonnar. Ele deveria ter, de fato, parado lá. Acho que para os fãs e para jornalistas, de fato, isso aí vai ser muito ruim para ele mesmo. Para historiadores, eu acho que os historiadores vão se lembrar com mais carinho dele, vão focar mais no que ele fez até o ponto que ele até o fim dessas 16 lutas invicto, e vão levar em consideração que a idade já estava chegando para essas últimas 9 lutas. Mas assim, eu acho que foi uma pena mesmo ele não ter parado, e acho sim que o legado dele vai ser afetado por conta dessas últimas lutas da carreira dele. Eu ia fazer uma pergunta sobre o Tyson, vou fazer ela, mas antes, só para completar essa pergunta Claro. do Vinícius, a simpatia do Anderson Silva não vai ajudar ele, porque eu acho que a simpatia torna ele mais humano, assim, mais parecido com a gente. É diferente quando a gente vê o Tyson, que parece um monstro, o Anderson Silva parece uma pessoa comum que foi pro MMA. Então, ele se parece muito com um fã, com o telespectador. Você não acha que isso aí vai ajudar ele a se manter? E aí, sobre o Tyson, eu queria que você falasse um pouco sobre esse retorno do Tyson aos 54 anos, o que nós podemos esperar, porque o Tyson até pouco tempo atrás estava com uma forma física horrível, e hoje nos vídeos que saem na internet, o cara parece que é um garoto de 20 anos pronto para acabar com qualquer um que passar na frente dele. Olha, eu acho que a simpatia do Anderson vai ajudá-lo muito a se reinserir como a cara do MMA, ou em alguma posição assim, vai ajudá-lo nessa parte mais comercial daqui para frente na carreira dele, o que ele vai fazer na vida dele. Mas eu acho que a simpatia dele não vai ajudá-lo quando as pessoas estiverem medindo, analisando a carreira dele. Muita gente vai se apegar nessa coisa dessas últimas lutas da carreira e vai, de fato, a carreira dele vai estar um pouco desvalorizada por conta disso. Novamente, os especialistas de verdade vão saber separar os dois momentos. Não é porque ele perdeu essas lutas agora que apagou tudo que ficou para trás. Não pode ser assim. Mas eu acho que para o povão mesmo, a última impressão é que fica, ou que pelo menos vai ter um belo peso aí. Todo mundo sabe do que ele fez, mas vamos falar, olha, mas no final da carreira ele provou que não era aquele cara imbatível mesmo, né? E vamos ver. O Tyson, ele retornando agora, assim, teve gente já, inclusive o Conselho Mundial de Boxe chegou a se declarar, o Maurício Sulaiman, que é o presidente, né? Ele falou, olha, mas se ele tiver algumas belas vitórias, a gente vai poder dar uma chance para ele disputar o título mundial, inclusive. Ele foi o campeão dos pesados mais jovem da história e pode ser agora o campeão mais velho.
o que eu acho? O que ele vai fazer agora contra o Roy Jones Jr. é uma luta exibição. Assim, as regras são totalmente diferentes ou são bem diferentes de uma luta profissional. Não dá para medir o Tyson por isso. Eu imagino assim que ele possa estar pensando em fazer uma série de lutas exibições, e é sempre legal. Outro dia eu vi uma luta exibição do Julio César Chaves, o maior campeão mexicano de todos os tempos, e foi muito divertido. Foi uma das coisas que eu tive mais orgulho de fazer, uma das melhores coisas que eu fiz esse ano, de ver um veterano assim se divertindo e lutando. Mas foi uma luta curta, com luva maior, assalto menor, capacete protetor. Então, assim, é tudo muito diferente. Eu gosto de ver o Tyson fazendo isso, voltando, mas não sei se ele seria competitivo numa luta para valer contra alguém que tivesse entre os 10 melhores. O Roy Jones é um lutador que também já está aposentado há um tempo. Então, assim, acho que seria mais bacana se ele fosse fazendo lutas contra Evander Holyfield, que é o grande rival dele. Se ele fizesse uma luta que nunca aconteceu e que todo mundo queria na época, que era ele contra o paizão, o Riddick Bowe, que também teria sido uma luta espetacular se tivesse acontecido na época que os dois estavam no auge, e que com certeza vai ser uma luta muito bacana, assim, de se assistir se acontecer, se for marcada, né? E eu espero que seja marcado mesmo. Ô, Rata, nossa entrevista está chegando ao fim, mas você acha que a gente vai ter um brasileiro novamente no MMA com toda essa história que o Anderson Silva construiu, uma história semelhante de tantas lutas, de um tempo muito grande de invencibilidade? Olha, te digo que isso vai ser um pouco difícil. Por quê? Porque o Anderson, ele teve muita... O Anderson, o grande amigo dele também, o Minotauro, eles tiveram uma experiência única, que é o seguinte: eles disputaram Pride, o Anderson disputou, além do Pride, o Cage Rage, que era uma promoção inglesa, teve experiência também no UFC e aprendeu muita coisa, assim, foram anos e anos aperfeiçoando, e em situações muito diferentes, não só numa promoção. Fora isso, o Anderson tem aquele fator também da simpatia, porque tem carisma. Não adianta só você ser um grande lutador. Por exemplo, eu sou um grande fã do Zé Aldo. Mas não é porque o Zé Aldo é um grande lutador que ele teve o mesmo público, a mesma atratividade do Anderson. O Anderson, assim, tudo nele ajudou. A história dele, a simpatia dele, até a voz dele ajudou. Porque ele não tem voz de troglodita, ele tem aquela voz fina dele, e as crianças adoram isso. Duvido que apareça outro lutador que tenha tanta empatia assim com o público, com as crianças, com o pré-adolescente. Acho muito, muito difícil. Eu acho que o Anderson é único assim nesse sentido. Não acho que o Brasil vai ter. Não acho que o Brasil não. Não acho que nem o Brasil e nem o mundo vai ter um outro lutador tão diferenciado. Por exemplo, o Anderson, ele treinava com um boneco de madeira que o Bruce Lee treinava. E os métodos de treino hoje estão muito pasteurizados no MMA. Então, assim, eu acredito que para pegar um cara tão diferenciado assim, vai ser difícil aparecer um outro Anderson Silva, não só no Brasil, mas no mundo, na história. Ô, Rata, muito obrigada, viu, por você ter aceito o convite para conversar com a gente. Foi muito bacana, passou muito rápido. Eu tenho certeza que se a gente abrisse aqui mais uma roda de perguntas, teriam perguntas para te fazer. 1, 2, 3, enfim, a gente ficaria aqui mais tempo conversando. Muito obrigada por você ter separado esse tempo para conversar com a gente, viu? Eu aqui agradeço a lembrança, o prestígio, Carol, Samuel e também especialmente o Vinícius. Sinto saudades da época que a gente trabalhou juntos lá na Folha de São Paulo, viu? Ele é um pouco modesto, ele não fala isso,
ele não ressalta isso, mas eu faço questão de ressaltar aqui, viu? Obrigado. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o jornalista Eduardo Rata. Se vocês curtiram, compartilhe o link. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. O Rato tá me deixando vermelho, bicho.